Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Bora para mais uma live. EMP. Vamos expandir nossa mentalidade. Tudo bom com vocês? Yes! Vamos entrando aí. Estou desenhando o esboço da nossa mensagem aqui de hoje. Acordei com uma palavrinha rema. Sobre promessa. Vamos falar sobre promessa hoje. Essa luz aqui de fundo aqui tá ruim, né? Tudo bom? Bom dia. Já começamos, hein? Mais 2 minutinhos aí. 3 minutinhos, na verdade. 7h05 começamos. Esperar o pessoal acabar de entrar aí. Bom dia, turma. Já começamos, 2 minutinhos. Tudo bem com todos? Hoje, uma palavra específica, acordei no meu coração. Nós vamos falar sobre promessas. Cumprimento de promessas nas nossas vidas. Já começamos, hein? Vamos? Bora começar? Bom dia, vamos para mais uma live MP. Hoje vamos falar um pouquinho sobre promessas. Acordei com essa mensagem aqui, meditando nessa palavra. E o que é mais interessante, eu quero passar com vocês aqui um tema muito específico, que gera muita ansiedade no coração da maioria das pessoas, quando existe uma expectativa por algo, né? E aí vamos falar de promessas e expectativas que normalmente estão alinhadas a um desejo, a um plano, a um sonho, que pode ser que alguém te falou, pode ser que venha uma palavra específica para você, ou pode ser algo que você tenha no seu coração. Então quero passar com vocês aqui, nesses próximos 20 minutos, sobre isso. Vamos lá? Acho que o primeiro grande critério que a gente tem aqui, como a gente falar de promessa, e deixando isso muito claro, quando a gente recebe uma promessa, quando a gente tem alguma expectativa sobre algo, normalmente nós temos o quê? Normalmente nós sabemos o que é. Né? Toda promessa que ela aparece na nossa vida, nós temos o quê? Tudo que nós criamos expectativa por algo que vai se realizar na nossa vida, nós temos o quê? Certo? Então vamos dividir esse grande tema aqui agora para a gente conseguir entender isso. Existe uma promessa sobre a minha vida. Existe uma palavra sobre a minha vida. Existe uma expectativa sobre a minha vida. Existem sonhos, planos, desejos que foram criados no meu coração. Existem situações que pessoas vieram me falar, que eu encontrei pessoas durante a minha caminhada que me falaram que algo iria acontecer. Isso tudo foi criando uma cápsula ao redor de você que gera justamente toda essa visão, esses sonhos, esses planos, essas promessas, e você começa a colocar isso no seu coração. Normalmente, você tem, nesse momento, o que é. Você tem o quê? Né? O que é uma promessa? Uma promessa de um filho, é uma promessa de uma empresa, é uma promessa de prosperidade, é uma promessa de uma cura de uma doença, é uma promessa de um novo negócio, é uma promessa de mudança geográfica. Concorda que você tem o quê? O que é muito claro. O que é muito claro do que é a promessa. Você não precisa de parar para pensar no o que foi prometido. Normalmente, ela é revelada de uma forma muito específica, mas não necessariamente ela vai ser totalmente revelada. Porque a revelação de uma promessa, entenda isso, para a gente começar a nossa live, a revelação de uma promessa ela é progressiva.
Uma promessa nunca vai ser revelada de forma total na sua vida. Por quê? Por um motivo muito óbvio. Nós seríamos os primeiros a sabotar o cumprimento dessa promessa. Se nós tivermos a revelação do caminho inteiro, do quê, do porquê, do quando e do como essa promessa vai ser executada na nossa vida, nós seríamos os primeiros a sabotar essa promessa. Por ansiedade, porque a gente ia confundir o propósito dessa promessa. O coração do homem é enganoso, então assim, nós acharíamos que era para um propósito específico e é para outro. Deus precisa de testar primeiro o seu coração quando ele te promete algo e começa a te colocar em um processo para ver se você está preparado para isso ou não. Então, esse contexto de qualquer promessa que está sobre a nossa vida, nós temos que separar ele em o quê, em porquê, em para quê e em quando. Eu acabei de fazer esse esboço aqui. Sentado aqui, meditando no que a gente ia falar hoje, acabei de fazer esse esboço. Foi simplesmente que a gente fala de uma palavra revelada, né? Isso serve para mim. Então, eu acredito que eu estou compartilhando algo que eu vivo com vocês, que espero que possa servir para alguns de vocês aí, tá ok? Vamos. O que normalmente nós temos? Onde é que nós vamos errar? E muito. E muito. No porquê. No para quê. E a maior erro de todos, que provavelmente vai fazer com que essa promessa possa se atrasar ou se antecipar. Não, Matoso, então a promessa ela pode ser atrasada ou antecipada? Pode, e vou te explicar como. Primeiro vamos começar no porquê. Por que uma promessa é liberada na nossa vida? Por que Deus promete algo? Por que Deus traz uma palavra, traz através da boca de um profeta, traz através de uma revelação na sua palavra, né, da palavra na Bíblia Sagrada? Porque quando você lê alguma coisa, você fala, uau, Deus falou comigo, parece que isso aqui é para mim, você tem uma promessa, você recebe uma promessa. Por que Deus faz isso? Vocês já pararam para pensar? Qual que é o objetivo de um Deus, criador de tudo, de todas as coisas, onipresente, onisciente, Pai da eternidade? Ele é, sempre foi, sempre existiu, no seu imenso poder soberano. Por que ele promete alguma coisa pra gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós prometemos algo para alguém? Só que a palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Primeiro, ele não mente. E ele não se arrepende. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, por que ele faz isso? Isso aqui é muito forte. Normalmente, quando a gente recebe uma promessa, a gente se agarra à promessa, sabe? Vamos pegar um exemplo, uma promessa de cura. Né? Eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma doença e recebi uma promessa de cura. Normalmente a gente vai se agarrar à palavra da cura, a essa promessa específica. A palavra. Só que antes da palavra, existe quem prometeu a palavra. Acima da palavra, existe aquele que liberou a palavra. Antes da especificidade do que foi falado, porque, de novo, repito, a palavra ela é revelada na progressividade, ela não é revelada na totalidade, ou seja, conforme você vai andando, ela vai sendo revelada. Então, antes de uma palavra que muitas vezes você não tem a revelação completa dele, existe quem prometeu. Então, respondendo a pergunta muito clara para vocês, por que Deus promete? Pela sua fidelidade, porque ele é fiel, ele pode prometer. Ele pode prometer porque ele sabe que ele é fiel para cumprir. Traz para a sua realidade. Como é difícil nós prometermos algo para alguém. Porque nós somos imperfeitos, pecadores e caídos na geração desde Adão. Ou seja, para a gente é muito difícil prometer algo para alguém. Porque a gente olha para o nosso coração enganoso e fala, putz, será que eu vou conseguir cumprir essa promessa? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu não conseguir? Vamos pegar uma coisa muito básica, assim, por exemplo, a gente fez um compromisso de ler a Bíblia 365 dias, a Bíblia inteira. Estamos no 21º dia. Uma promessa difícil de ser cumprida, dedicação, uma disciplina de todo dia ler a palavra, difícil de ser cumprida. E podemos falhar. Agora, Deus não vai falhar na sua promessa. Então, ele pode, ele faz, e o porquê que ele faz uma promessa na nossa vida, o grande porquê de Deus é porque o caráter de Deus é imutável.
O caráter de Deus é fiel. O caráter de Deus é justo. O caráter de Deus é de honra. E o caráter de Deus é de cumprimento de 100% das promessas que ele libera. Então ele pode e ele faz por causa da sua fidelidade. Agora, vocês entenderam o quê? Vocês entenderam o porquê? Para que Deus? Para quê? Para que Deus libera uma promessa? Para que Deus fala uma promessa? Qual a finalidade de uma promessa? Para quê? Olha, eu vou te curar. Eu vou te curar. Vamos seguir no exemplo aqui da cura. Você tem uma doença, você está com uma doença incurável, você está num procedimento que os médicos já te deram um diagnóstico negativo, você, realmente só Deus mesmo, e Deus vem, fala, libera, eu vou te curar, porque Ele é fiel. Para que Ele vai te curar? Para quê? Não, porque para mim viver mais, para se estender meus dias na Terra, legal, genuíno, bacana. Não, para quê? Deixa eu te falar uma coisa, eu falo essa frase direto e eu vou falar ela muito ainda porque ela queima no meu coração. Uma árvore não come do seu próprio fruto. O para quê de Deus cumprir uma promessa na sua vida é para que através dessa promessa você possa edificar a fé de outros. Tem gente que tem facilidade em abrir sua boca para amaldiçoar, para falar mal, para criticar, para maldizer alguém. E isso é muito fácil a gente fazer isso, tá? Eu cometo esse pecado direto. É muito fácil a gente criticar. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. E a gente tem facilidade para ir pro lado negro da força, velho. É vigilância constante. Se não andarmos em santidade, se não falarmos não para os prazeres do mundo, para os prazeres da carne, se não negarmos a nós mesmos todos os dias, negar você mesmo é negar seus desejos, é negar sua carne. Não é tema para hoje, mas esse é o motivo do jejum. O jejum é edificar seu espírito confrontando a sua carne. É negar você mesmo todos os dias e carregar a sua própria cruz. Se a gente não tiver esse discernimento de que é uma luta diária, nós vamos todos os dias cair. Agora, não se engane, todos os dias pecamos. Viver em santidade, a palavra de Deus vai dizer, sejam santos porque eu sou santo. Deus coloca um exemplo. Deus coloca um exemplo a ser seguido. Seu único filho vem em carne, o verbo se fez carne para ser um exemplo. O exemplo é Jesus. O exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. O exemplo que temos que, como o apóstolo Paulo vai dizer, quer seguir Jesus? Então me siga, porque eu sou seguidor dele. O exemplo, sabe aquela frase, o exemplo arrasta? É exatamente isso. Jesus arrasta. Só que ele arrasta mesmo. Ele arrasta mesmo. Ele não espera. Ei, quer vir? Vem. Não quer vir? Tô indo. Nega a si mesmo. Fala não. Sai dos grupos de WhatsApp. Sai dessas mesas. Muda de ambiente. É incrível. Ontem eu estava à noite conversando com uma pessoa que eu não conhecia. A gente teve um momento junto. Conhecia só a gente até pedalou uma vez junto na pandemia. Eu nem lembrava dele. E a gente depois viu que a gente tem um monte de amigos em comum. Um monte de gente em comum. E um relacionamento em comum com um monte de gente. E a gente, num determinado momento, começou a lembrar do passado, sabe? Cara, a gente e bagunça, e festa, e farra, e bebedeira, e que cola, que trem. Eu olhei para trás assim, comecei a olhar minha vida, falei, meu Deus, misericórdia, Jesus. Só o Senhor mesmo. Só o Senhor mesmo. Para conseguir literalmente curar, tirar e libertar. Só que quando a gente olha para isso, quando a gente olha para trás, nós devemos ter esse sentimento de repúdia mesmo, assim, de repudiar mesmo, sabe? Porque se esse confronto não vier no fundo do nosso espírito, da nossa alma, de falar assim, eu não volto para lá. De novo, o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás fico, sigo para o alvo, sigo adiante, sigo para a recompensa eterna. A recompensa é Cristo. Existe uma coroa eterna no céu.
Se eu não repudiar o meu passado com nojo, se eu não repudiar as coisas que eu fazia, eu vou cair de novo. Porque os prazeres da carne são saciáveis, eles são insaciáveis. Insaciáveis. Os prazeres da carne são insaciáveis. Nunca estará satisfeito. Você nunca estará satisfeito com as coisas desse mundo. Este mundo é insaciável. Insaciável. O que você vê, o que você escuta, o que você consome, o que você fala, o que você deixa entrar na sua mente é insaciável. Eu sempre falo isso. Homens, não deem brecha. Mulheres também, porque hoje em dia está até difícil da gente conseguir, porque antigamente era mais fácil ver a questão da promiscuidade, essa questão da sensualidade, era muito mais com o homem, né? Mas hoje em dia, meu Jesus amado. Mas sim, homens não deem brecha, sabe? Aquele grupinho de WhatsApp, fotinha no Instagram, bicho, bloqueia todo mundo, velho. Sabe? É um postzinho, é uma fotinha, abre um portal, filho, abre um negócio que já era, depois que você entrou. Porque os prazeres desse mundo, eles entram literalmente por alguns canais, pela visão, pelo ouvido, o que você vê e o que você ouve. Pronto. Então, você tem que blindar seu ouvido. Quais são as mesas, quais são os grupos de WhatsApp, quais são as conversas que você tem sentado, quais são as mesas que você senta que você ouve, coisas que vão entrar aqui e vai ir para o coração, e o que você anda vendo. Porque aquilo que entra aqui e entra aqui, normalmente, você vai ir para o seu coração, o coração do homem é enganoso. Se você deixar entrar aqui, isso vai subir para sua mente, isso vai sair na sua fala. E aqui é onde você vai, da mesma fonte não sai água amarga nem doce. E aqui é onde você vai falar palavras de maldição. Aqui é onde você vai falar crítica, aqui é onde você vai maldizer alguém, aqui é onde você vai se ver murmurando, reclamando. E aqui chegamos no ponto. Eu dei essa volta toda para falar do para que uma promessa de Deus está na nossa vida. Qual a finalidade? Qual a finalidade? Uma promessa só se cumpre na sua vida com uma finalidade. Pela misericórdia e bondade de Deus, Ele faz em você. Ele te cura. Ele te libera essa empresa que você tanto ora. Ele te libera esse projeto que você tanto tem orado. Ele te libera esse contrato que está aí há 5, 6 anos na sua mão. Ele te libera esse casamento que você tanto tem orado. Ele te libera esse filho que você tanto ora. Ele libera. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é um pai perfeito, justo, agradável. Ele libera. Mas não é para parar em você. Orai e não recebei porque orai errado. Orai porque você ora para que a finalidade seja para os seus belos prazeres. Por isso não recebeis. Toda vez que a gente quer algo para saciar um prazer nosso e parar em nós, nós estamos fazendo uma oração errada e isso não vai ser respondido. Uma árvore não come do próprio fruto. Uma promessa de Deus é liberada na sua vida para que através de você consiga edificar, falar, testemunhar, gritar ao mundo o que Deus fez em você. Ei, não deixe ninguém te falar algo que eu já escutei muito na minha vida. Você quer aparecer. Quem é de verdade não fica mostrando para os outros. Quem faz de verdade faz calado. Quem faz caridade não precisa ficar postando. Ah, você está usando as coisas de Deus, agora falando para os outros porque Deus fez, porque agora você usa as coisas de Deus para se promover. Não caia nessa mentira, nessa armadilha do diabo. Isso é para que a sua boca fique calada, para que você não cure outros através daquilo que você carrega. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa distração. Não caia nisso. Abra sua boca. Fale para todo mundo. Grava vídeo. Deus fez. Deus faz. Deus é fiel. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sou filhinho de papai. Eu não sou o queridinho. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Não caia nessa armadilha. Fale. Porque muita gente, isso é armadilha do inimigo. Eu estou te falando, isso é coisa do maligno, isso é coisa do diabo. Não caia na armadilha de calar sua boca. Existe um pra quê de Deus.
A finalidade de qualquer promessa se cumprir na sua vida é para que através de você outros confiem no caráter e na fidelidade de Deus. Porque existem pessoas que precisam desse processo. Tem pessoas que ainda têm uma fé pequena. Tem pessoas que ainda duvidam. Tem pessoas que ainda não conseguem confiar no caráter de Deus e precisam de outros como corpo de Cristo, de outros como comunhão, para que fale, ei, Deus faz, ei, Deus fez na minha vida, ei, Deus vai fazer na sua, ei, olha esse vídeo aqui, ei, olha esse diagnóstico aqui, eu tinha uma doença, eu tinha um câncer, Deus curou, ei, olha isso aqui, eu não podia engravidar, engravidei, ei, olha isso aqui, eu estava quebrado financeiramente, não tinha para onde sair, olha aqui como eu estou próspero, ei, olha essa empresa, não tinha como dar certo, ei, olha isso aqui, ei, olha esse negócio, ei, olha esse negócio. Tem que ser falado. Fala tudo que Deus faz na sua vida. Não se cale. Não caia nessa armadilha de que, não, eu não preciso de falar, eu estou aparecendo. Se aparece por tanta merda na vida, você não vai aparecer pelas coisas de Deus? Fala um tanto de merda, fala mal de um monte de gente, abre a boca para criticar, abre a boca para ir no Instagram dos outros, para ficar postando crítica, para compartilhar vídeo de um monte de crítica, um monte de coisa que não deveria falar, aí das coisas de Deus se cala. Está invertido as coisas. Está invertido. Abre a boca para falar um monte de coisa mal, mas na hora que é para falar o que Deus faz, não. Não posso aparecer. Não, nossa, o que os outros vão pensar de mim? Eu tô me mostrando, tô aparecendo. Ai, vão pensar que eu tô usando as coisas de Deus, porque o testemunho... Ei, sabe o que é testemunho? Testemunho é quem é testemunha ocular e testemunha viva daquilo que aconteceu. Não é alguém que ouviu falar. Você é testemunho quando Deus faz em você algo para que através de você outros possam sentir aquilo que você sentiu. Então entenda, existe um propósito específico para tudo que acontece na sua vida. Nossa, por que tanta dor? Por que quebra financeira? Por que a perda de uma gravidez de um neném? Por que essa empresa não está dando certo? Meu Deus, por que essa doença? Meu Deus, por que esse término de um namoro, de um relacionamento? Meu Deus, por que meu filho está desse jeito? Meu Deus, por que os meus pais estão assim? Meu Deus, existe um motivo, um propósito em tudo, em todas as dores. E é o para quê e a finalidade disso é para que em você e através de você outros conheçam o caráter e a fidelidade de Deus. Eu acho que foi Billy Graham que falou que existem pessoas que a única Bíblia que eles vão ler é você mesmo. Tem gente que a única Bíblia que ele vai ler na vida vai ser você. Vai ser o seu exemplo, vai ser o que você fala para ele, vai ser o que você tem feito, vai ser o que você tem falado. E aí a gente perde uma grande oportunidade de ser cristão. Muita gente bate no peito e fala, sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Você sabe o que é cristão? Na etimologia da palavra? Sabe o que é ser cristão? Pequeno Cristo, imitador de Cristo. Eu falo assim, são poucos que poderiam ter a audácia, no bom sentido da palavra, que é essa ousadia de falar o que Paulo falou. Ei, quer seguir Cristo? Me segue. Quer ser igual a Cristo? Faz o que eu estou fazendo. Quem tem coragem hoje em dia de bater no peito e falar assim, ah, você não conhece Jesus? Não, fala o seguinte, anda comigo, cola aqui, me segue no Instagram, arraste pra cima aí. Fala o que eu falo e faz o que eu faço. Porque eu sou cristão. Eu sou imitador de Cristo. Eu sou pequeno Cristo. Muita gente fala que é cristão. Pouca gente vive o que é ser cristão. Muita gente crê. Deixa eu te falar uma coisa, se você não entendeu isso ainda. O mais crente de todos, é Satanás, tá? Tá bom? Ele é mais crente que nós tudo aqui, ó. E não é crente sobre religião, não, porque o mundo também vai jogando as armadilhas, né? Satanás vai jogando as armadilhas na vida para fazer com que a religiosidade nos trave. Fala assim,
Ah, eu sou crente. Ah, eu sou não sei o quê. Ah, eu sou não sei o quê. Eu sou não sei o quê. A denominação religiosa. Ser crente é crer em Jesus Cristo, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Para com essas bobeiras. Você crê em Jesus? Salvador, Senhor, suficiente da sua vida? Filho de Deus? Você é crente, véio. Pronto. Véio. Satanás é crente, filho. O inferno estremece no nome de Jesus. O inferno estremece quando você fala em nome de Jesus, porque em meu nome, ele deixou essa palavra, em meu nome, curarão enfermos, demônios serão expulsos. Tudo que vocês pedirem em meu nome será concebido. Tem ninguém mais crente que Satanás, não. Agora, e crer e viver, na essência, o cristianismo, a palavra de Deus, e não duvidar. Deixa eu fechar a porta aqui. Ai, tá fazendo barulho. E crer e não duvidar. Essa é a chave. Agora vamos para o fechamento da nossa live aqui. Uma promessa. Normalmente a gente tem o quê? O porquê. Nós estamos falando sobre a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. O para quê é a finalidade. Uma coisa é fidelidade, outra coisa é finalidade. E o quando? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Eu posso saber o quê? Eu posso entender o porquê Deus, porque Deus é fiel, porque Deus promete, Ele cumpre a finalidade. Eu já entendi, Matoso. Uma promessa vai se cumprir na minha vida, eu vou falar, eu vou edificar a fé de outros, eu vou testemunhar, eu vou dar glória a Deus, a honra é dele, as pessoas vão ser curadas através de mim. Eu tenho autoridade porque aquilo que Deus faz em mim, eu posso fazer em outros. Entenda isso, tá? Você tem autoridade. Deus, quando Ele faz algo em você, você tem autoridade para fazer na vida de outros. Para de... Outra coisa, outra distração, velho. Para de ser enganado. Não, eu não posso. É porque eu não fui ordenado. É porque eu não sei o que. É porque... Deixa eu te falar. O nome de Jesus é a autoridade que você precisa para fazer qualquer coisa nessa terra. Você não precisa de uma imposição de mão de um pastor na sua testa, de um protocolo, de um papel, de um negócio. Deus faz isso. Deus faz isso e Ele continua fazendo, e é genuíno Ele fazer isso para te dar novos caminhos e novas instruções através do corpo de Cristo, através das pessoas. Então você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai tendo comunhão com pessoas novas para um novo nível de autoridade, um novo nível de unção, um novo nível de poder. Mas você não precisa disso. Uma coisa é legal ter, é bom ter, muito massa. Outra coisa é precisar. Você não precisa. Você já tem autoridade, que é o nome de Jesus, para fazer o que você quiser. Entenda que a autoridade já foi lhe dada, ortogada. Quando Jesus sobe aos céus, ele fala: não os deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, tá? 3 em 1. O próprio Deus habitará em vocês, dando autoridade e poder, para que em meu nome possam curar enfermos, libertar cativos, quebrar correntes, expulsar demônios. Tudo que pedires receberão, assim na terra como já é no céu. Então receba e entenda de uma vez por todas a autoridade que você tem. Último ponto da nossa live. Quando uma palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? Aqui é onde a maior confusão vem. Por quê? Porque todos nós somos muito ansiosos. Deus, ele pode te liberar uma palavra muito específica? Pode. E se for Deus que te falou, ela vai se cumprir. Nós temos uma palavra na nossa vida que ela se cumpriu em 7 meses. Eu até postei, porque eu vou postar, porque eu já falei que tudo que Deus faz em nós, temos que edificar e honrar a Deus. Não caia nessa armadilha de não falar, tá bom? Fala tudo que Deus está fazendo na sua vida. Não se cale. Vou falar isso de novo. Não se cale. Fale tudo. Obviamente que olha para o seu coração, né? Se você está falando para o seu bel prazer, se você quer falar só porque, olha só, toma, chupa, mundo, olha o que Deus está fazendo, ou se você está falando porque você realmente está dando glória a Deus e edificando aquele, dando glória e honra àquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Se o seu coração estiver alinhado com isso,
Fala, cara, eu quero falar porque através disso eu estou glorificando o nome de Deus e outras pessoas vão ser curadas? Fale. O quando de Deus, ele pode ser específico? Pode. Ele pode te liberar uma palavra como liberou na nossa vida? 7 meses? Pode. Ela vai se cumprir se for de Deus. Meu filho, não se cumpriu, provavelmente a palavra foi pela carne. Porque quando é de Deus, ela se cumpre. Só que Deus é especialista. E eu vou te falar que Deus ama falar uma palavra no tempo dele, no tempo kairos, no tempo da eternidade. E a gente aqui no tempo cronológico, no tempo cronos, fica doido, fica louco tentando entender o quando. É amanhã, é mês que vem, é daqui a um ano, quando que vai se cumprir. E aqui é o grande teste do processo e o teste do coração de qualquer ser humano. Quando eu tenho uma palavra que eu sei o que foi falada, quando eu sei o porquê, a fidelidade, quando eu sei o para quê, a finalidade, e agora eu estou no quando. Aqui é onde o filho vai chorar e a mãe não vê. Aqui é onde Deus coloca a gente na prova. Aqui é onde eu posso atrasar ou antecipar uma promessa de Deus. Pode? Pode. Pode. Você pode atrasar ou você pode antecipar uma promessa de Deus. Anota aí, chave para atrasar ou para antecipar. Obediência e permanência. Só isso. Deus vai testar a sua permanência e o seu nível de obediência. O tempo que você ficar esperando a promessa se cumprir está diretamente ligado ao nível de obediência da sua promessa. Tem muito tempo que você está esperando? Tem. Tem muito tempo? Deus está testando seu coração. Tem muito tempo que você está tendo que permanecer nesse lugar? Deus está testando seu nível de obediência. Quer uma notícia boa? Quanto mais tempo você espera, quanto mais permanência você tem que ficar, quanto mais obediente você tem que fazer, maior a promessa. Deus não libera coisas grandes para um coração que não sabe esperar. Deus não libera promessas grandiosas para um coração que não esteja alinhado àquilo que ele tem que fazer e cumprir para que através de vocês outros possam receber palavras, profecias, promessas, curas, liberações, libertações. Está demorando? Está dolorido? Está difícil de entender? Eu não sei mais se isso vai se cumprir? Estou começando até a duvidar do porquê de Deus? Estou começando a duvidar do caráter de Deus? Estou começando a duvidar até da promessa? Ei, é grande. É grande. E não estou falando isso como uma forma de te dar um conforto ou uma palavra de ânimo, né? Ai, agora tá... Não, não, não. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Deus testa o coração no deserto. Deus testa o seu coração na permanência. Deus testa o seu coração e o seu nível de obediência. Entenda isso. Agora, quanto mais obediente você for, quanto mais crente você for no sentido de crer e não duvidar, não duvide, mais rápido essa promessa pode se cumprir. Deus é capaz de antecipar um tempo e pegar algo que era para daqui 10 anos e trazer realizar em 1 ano na sua vida. Ele pode, ele é capaz e ele vai fazer. Desde que você aprenda rápido, ressignifique rápido, não murmure, não reclame das provas, das provações, dos testes, dos desertos que você está passando. Entenda que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Alinhe seu coração na promessa, se agarre àquele que prometeu e não na palavra específica. Se agarre no caráter de Deus. E aí você, com a permanência e a obediência, essa palavra vai se cumprir. Cuidado com as distrações no meio do caminho, tá? Eu falo muito isso. Se o inimigo fosse um bichão vermelho de chifre, pegando fogo, era fácil de sair correndo dele. Se os planos do inimigo fossem planos ruins, era fácil de falar não. Ei, é bom. Ele vem disfarçado de tanta coisa boa. Ele vem disfarçado de contratos maravilhosos, de pessoas incríveis que se aproximam de você, de pessoas muito cheias de Deus, que conhecem a Bíblia de cor e salteado, tá? Jesus, ao ser levado para o deserto pelo Espírito Santo, depois de ser batizado, ele é tentado por Satanás no 40º dia que ele sente fome,
ele é confrontado pela palavra, tá? Vai lá e lê lá, tá? Satanás usa a palavra de Deus para confrontar Jesus. A palavra, lugar santo, e leva ele para confrontar quem ele era, a identidade de Jesus. Mas Deus já tinha falado, né? Eis meu filho amado a quem eu me comprazo. Ou seja, a identidade daquele Jesus ali já estava revelada. A sua também, tá? Se você não sabe ainda, você é filho. Então, sua identidade de filho, você já é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Então, acabou, filho. Não, você não é nada menos que isso. Tudo isso já está liberado para você como uma herança. Você não precisou de fazer nada para isso. É graça. Nada que você precise fazer, ou que você tenha feito, ou que você vai fazer, te liberou esse acesso. É graça. Graça, mas não foi de graça. Custou caro. Cuidado com esse quando, tá? Cuidado. Cuidado. Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Mas pode ser 40 dias ou pode ser 40 anos. E dói saber que uma palavra de Deus que era para você vai se cumprir na vida de outro. E acontece. Aconteceu com Moisés. E acontece até hoje com muitos de nós. A palavra era para Moisés, a palavra era para aquela geração, a palavra era para aquele povo. Depois de 400 anos sendo liberto do Egito para ir para a terra prometida, a terra que foi prometida lá para Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por murmuração, desobediência, falta de permanência, autossuficiência, aquele povo não entrou. Ué, então a promessa de Deus não se cumpriu, se cumpriu. A próxima geração entrou na terra prometida. Pela vida de Josué e Caleb, aqueles que não duvidaram, aqueles que não tiveram medo, aqueles que tiveram uma fé sem duvidar, aqueles que ao espiar a terra, de 12, 10 falaram, já era. Tem gigante, morremos, já fomos, fui. 2 olharam para aquilo e falaram, ei, por que Deus prometeu? Bora ficar na fidelidade, velho. Ele é fiel, o caráter dele. E por fim, medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Coloque seus olhares fixos. Deixe seus olhares fixos em Cristo. Ele é o único que pode tirar todo o medo do seu coração. O amor de Jesus Cristo, ele lança fora todo o medo. Porque, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter medo. Certamente o medo vai chegar. Porque o medo é algo que você não vai conseguir controlar. Você vai sentir medo. Você vai sentir medo. Você vai sentir medo do próximo passo, você vai sentir medo do desconhecido, você vai sentir medo de como que essa promessa vai se cumprir, você vai sentir medo da grandiosidade, você vai sentir medo da distração que vai acontecer na sua vida, você vai sentir medo quando estiver atrasando, você vai sentir medo. Agora, o que você vai fazer com esse medo? A palavra vai dizer, lança fora esse medo. Porque se você tiver os olhos fixos no amor de Cristo, esse medo vai embora. Fixa naquele que te prometeu e lança fora esse medo. Porque o medo vai fazer você cometer decisões erradas, que vão custar muito caro, tá? Abraão, por medo, e Abrão, né? Antes de Deus mudar o nome dele para Abraão, Abrão, por medo, mentiu. Primeiro ele teve medo quando teve seca. Pouca fé. O pai da fé teve pouca fé. Aí é doideira, né? Eu falo, gente, quando eu fico lendo a Bíblia e vejo os heróis da fé tendo pouca fé, eu falo, Senhor, misericórdia de mim. Eu aqui em 2025, Bruno Matoso, o que sobra para mim? O pai da fé teve pouca fé. Porque a Bíblia vai dizer que quando teve fome, ele fugiu para o Egito. Ele saiu da terra prometida, ele saiu da terra que Deus tinha falado para ele ir, ele saiu da promessa da terra fértil porque ele teve medo. Ficou inseguro, falou, vou morrer de fome. Foi para o Egito. Para quem não sabe, Egito na Bíblia, terra de Faraó, Egito não é terra da promessa. Egito é terra da escravidão. Egito é onde o povo de Deus, o povo de Israel é escravo. Tanto é que Deus, ao aparecer para Moisés, Abraão, colocando ele no sono profundo, vai mostrar para ele em sono o que aconteceria 400 anos depois com Moisés libertando o povo. Então, por medo,
Abraão foge para o Egito, com medo de morrer de fome. Por medo, ele mente, falando que a sua esposa, na verdade, era sua irmã. Isso traz consequências seríssimas, porque por medo, ao entrar no Egito, ele sai com uma serva, com Agar, por medo de não cumprimento da palavra de Deus, da fidelidade de Deus, ele gera Ismael. E por medo, existe uma briga de dois irmãos até hoje. Se você estudar geopolítica, você vai ver que o que existe de briga mundial é uma briga de dois irmãos, Ismael e Isaac. Por medo, Isaac, seu filho, comete o mesmo erro. Mente também, que a sua mulher, na verdade, era sua irmã. Então você vai ver exemplos e mais exemplos, correndo a Bíblia inteira. Eu estou só em Gênesis capítulo 25, tá? Primeiro livro da Bíblia. Mas você pode ler até Apocalipse, que você vai ver um monte de exemplo de pessoas, heróis da fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como os discípulos de Jesus Cristo, que andaram com ele, caminharam com ele, dormiram com ele por 3 anos, tendo medo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas, por medo, traiu Jesus. Por insegurança, por pouca fé. O que sobra para nós? Mas o lindo disso tudo é saber que Jesus veio, subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. E através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós temos esse poder de lançar fora todo medo. Ao lançar fora todo medo, confiando no caráter de Deus e no amor dele. Porque o amor dele faz com que esse medo seja lançado fora. Entenda, lançar fora o medo significa que o medo já entrou, certo? Porque eu não lanço fora nada que eu não tenha, que não tenha entrado. Se eu tenho que lançar isso aqui fora, é porque entrou. Então não é sobre não sentir medo. Não é sobre não ter medo. Não é sobre uma mente blindada que nada vai entrar. Vai entrar. Você vai sentir. Você vai ter insegurança. A sua fé vai ser confrontada. Muitas vezes você vai estar em um lugar que você vai falar, não consigo. Isso vai acontecer. Agora, é o que fazer com isso? Lança fora todo o medo. Lança fora. Como? Pelo amor. De quem? De quem? Amor de quem? O verdadeiro amor. O amor ágape. O amor eterno. O amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o mais lindo disso tudo, que ele está aqui dentro de você. De dentro para fora. Já está aí. É legal, eu sempre falo isso. Você pode conversar com amigos, com coaches, com conselheiros. Legal, lindo isso aí. Contratar pessoas, pastores, massa demais. E recomendo que você faça. Genuíno. É muito bom. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem que ter um monte de gente. Mas aí dentro, você já tem algo. Que muitas vezes você deixa de olhar para dentro de você e começa a perguntar para um monte de gente lá fora a resposta que já está aí dentro. Assim como aquela viúva em 2 Reis 4 vai procurar lá fora a solução para o seu problema. Que o sacerdote pergunta para ela, o que você tem em casa? A resposta do milagre dela já estava em casa. E ela foi procurar fora. A resposta que você precisa já está aí dentro. Deus não faz nada em você sem que antes Ele já tenha te dado a chave para você abrir essa porta. Fechamos? Fechamos nossa live? Já tem resuminho para vocês aí, tá? 10 minutinhos no máximo, estou subindo um resuminho. Pega aí que essa live hoje foi poderosa. Creia sem duvidar. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Beijos!